Salve, salve! Aqui Thiago Petreca para mais um vídeo, uma conversa dentro do tema da liderança. A ideia, obviamente, é sempre trazer para você alguma informação que lhe seja relevante a partir do pressuposto de que essas informações possam lhe provocar uma análise um pouco mais profunda, mais relevante sobre a tua atuação como líder. Para que a gente comece essa nossa conversa de hoje, embora seja um monólogo, mas ela de fato pode ser uma conversa, caso você decida deixar aqui os seus comentários, então já se inscreva no canal, não deixe para depois, porque às vezes a gente se envolve no vídeo, ou talvez até mesmo vá embora no meio do vídeo e esquece de fazer a sua inscrição aqui no meu canal. Ao fazer a inscrição aqui no canal, você vai ser sempre lembrado ou lembrada toda vez que um vídeo for publicado. E a ideia é que uma vez por semana um vídeo seja publicado falando principalmente sobre o tema da liderança em seus diversos aspectos, obviamente dentro de uma luz específica, que é a luz na qual eu acredito que a gente precisa olhar, que tem a ver com a visão da liderança, especificamente na sua essência, no que tange o cuidar, o curar, o estar presente nas relações humanas, né? Lembrando que existe a diferença entre gestão e liderança, gestão nos processos, liderança com as pessoas. No vídeo de hoje, eu quero trazer para você uma reflexão que diz respeito à questão relacionada à aplicação de teorias. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se depara com teorias que até nos agradam, com as quais a gente até concorda, mas que no final das contas elas não são colocadas em prática. Uma das melhores coisas que a gente de fato pode fazer é, além de aprender com aquilo que a gente faz, aprender com aquilo que outros fizeram e nos ajudam, por exemplo, através de um processo de mentoria a fazer diferente, é conhecer teorias, conceitos e, através desses novos conceitos, colocar uma nova atividade, uma nova maneira de fazer as coisas em prática. Eu, como professor, acabo tendo uma vantagem muito grande, principalmente porque eu utilizo métodos ativos, em que a gente prioriza muito mais a experiência, o debate, a aplicação da teoria do que a teoria propriamente dita. Toda vez que eu faço um curso, ele é apresentado através da teoria, esta teoria sendo simplesmente uma base estruturante para aquilo que a gente de fato precisa experimentar. Então, no curso de liderança autêntica, por exemplo, a gente gasta 30%, no máximo 40% do tempo. Na verdade, hoje está mais em torno de 30% mesmo, até um pouquinho menos, do tempo falando de teoria. E todo o resto do tempo através de atividades, exercícios, missões e debates, através dos quais a gente pode ter junto dos nossos alunos a realidade que eles e elas experimentam nas suas empresas. Então isso é muito gostoso, isso é muito legal para nós que carregamos teorias, que queremos experimentá-las não só na nossa própria realidade, mas na realidade daqueles pelos quais nós somos responsáveis por um período de tempo dentro de uma jornada de aprendizado. Então, a ideia central é a gente pensar justamente nessa questão de colocar a teoria, os conceitos na prática propriamente dita. Então, como professor, eu te disse que existe essa vantagem aqui do meu lado de não só transferir uma teoria ou um conceito, como também ter a oportunidade de colocá-las em prática. Por algum tempo eu já venho levantando com os meus alunos os desafios que eles e elas enfrentam na hora de exercer o seu papel de líder. São diversos desafios. Nesse caso, eu estou falando de uma pesquisa que eu levantei, faz parte do curso, inclusive, tá? Faz parte dos exercícios a gente olhar para esses desafios para trabalhá-los de maneira bem objetiva. E olha que interessante, foram mais ou menos 168, eu fiz a continha aqui, eu falo para vocês, foi em torno de 168 líderes atendidos em um curso que ele é bastante exclusivo, bastante profundo
porque a gente tem, em média, só em sala, 12 alunos. Não porque a gente não tem mais gente disponível, interessada em estar lá. Não, é porque a gente foca em um grupo pequeno para que todos tenham a oportunidade de se expressar, trazer as suas dores, trazer aí as suas problemáticas. Então, em torno de 168 líderes, em um total, neste caso, para atender esses 168 líderes, em torno de 294 horas. Ao longo dessas aulas, então, ao longo desse processo, eu levantei aqui uma lista, como eu te disse, como parte de uma das nossas atividades, dos problemas, dos desafios que esses líderes enfrentam. Então, comunicação inefetiva, uma comunicação ruim, uma comunicação mal elaborada, no fim das contas, uma comunicação mal feita dentro do contexto em que esses líderes estão inseridos. E aqui é importante a gente lembrar que, obviamente, o próprio líder, que é meu aluno, pode estar sofrendo de uma incapacidade para ter uma boa comunicação. Mas a visão aqui é do contexto, né? Quando a gente trabalha a liderança autêntica, a gente trabalha contexto, estado de presença e identidade, que é o contexto interno. Então a gente vai olhar sempre para esses três pilares e na parte do exercício em que isso aqui entra, a gente está olhando para a lógica do contexto, ou seja, aquilo que está ao nosso redor, o que não exclui a visão para dentro, que não exclui a visão dentro do pilar que eu chamo, dentro dessa metodologia, de identidade. Olha só, então comunicação inefetiva é uma delas. A segunda é uma lista de 10 itens, tá? Que não é exaustiva, ela aumenta rapidinho, isso aqui é o iceberg, é a ponta daquilo que todos os alunos, 168 líderes, praticamente precisam enfrentar. Então, comunicação inefetiva, um contexto que gera ansiedade, ou seja, os líderes desses líderes, ou até mesmo a maneira como a cultura da empresa é experimentada, é um local, é um ambiente que, pelos seus processos, a maneira como as coisas acontecem, a maneira como as relações humanas se desenrolam, gera este contexto de ansiedade. Então, o que eles chamam de um contexto que gera ansiedade. Estilos de liderança ineficazes. Na visão destes alunos, trata-se em específico daquela liderança que é ausente ou o seu oposto, que é a liderança absolutamente centralizadora. Então, obviamente, se você for concatenar, né, juntar a má comunicação com a liderança ineficaz, ou seja, esse estilo ou o que delarga, né, o que é ausente, ou aquele que é absolutamente centralizador, você já começa a notar que só esses dois itens já são elementos, premissas, para começar a criar um ambiente mais ansioso. Incapacidade de definir o que é realmente importante. Esse é um tema sensacional, porque toda vez que ele aparece, ele sempre aparece, a gente, na história das empresas e na história dos próprios alunos e na história na jornada que envolve a compreensão do que é a liderança autêntica, a gente começa a ver que existe uma separação, um distanciamento entre a prática, isso você já sabe, entre a prática e aquele que é enunciado, ou seja, o famoso walk the talk, não está rolando, a coisa não está sincronizada de uma maneira que é clara para todos, e aí a comunicação de novo aparece, gerando então, por isso, uma falta de capacidade, uma incapacidade de definir o que é realmente importante. E aí a gente acaba virando barata tonta, né? Cada um correndo atrás do seu próprio resultado, cada um correndo atrás do seu próprio trabalho. E aí quando você conhece, por exemplo, os 5 desafios das equipes, né? Trazido pelo Patrick Lencioni, um conceito super forte que a gente trabalha bastante em diversos clientes e que já existe aí, já está conosco. O livro que eu tenho é de 2002, né? Então, assim, já é uma coisa que venceu o crivo do tempo, pelo menos por 2 décadas, e ele se mostra absolutamente relevante para quem trata dessa questão da falta de definição
do que é de fato importante, porque lá no 5º nível, então você vai ter lá o 1º nível, onde você tem a falta de confiança, e a falta de confiança gera o medo do conflito, que gera a falta de compromisso, que gera a fuga do accountability, que obviamente gera a desatenção aos resultados coletivos, ao resultado da companhia, que é um organismo formado de diversos organismos ou sistemas, mas que deve ter um objetivo central. Então, olha só que curioso, né? A incapacidade de definir o que é realmente importante é um dos grandes desafios. A gente vira uma baratinha tonta. Burocracia, velha e boa burocracia, essa deve existir. A burocracia, por essência, ela é uma forma de ordenar o caos. Mas, quando existe muita ordenação, você não permite o aflorar positivo da presença do caos. Isso é muito louco. Quando você estuda sistemas complexos, você trabalha a ideia da emergência, e aí um pouco da inovação, da criatividade, precisa da presença de um pouquinho de caos. Obviamente, a ordem, ela deve estar presente. E numa sequência, ordem material, ordem emocional e ordem intelectual. Esse tema vale outro vídeo, quem sabe a gente fala dele. Se você tem interesse nesse tema, escreve aqui no comentário, conta para mim se você quer saber um pouquinho mais sobre isso. Mais um item é o excesso de demanda. Obviamente, se a gente não consegue se comunicar bem, se a gente não tem alinhamento estratégico, se a gente não tem uma capacidade de definir o que é importante, tudo vira urgente, tudo vira para agora, tudo vira importante. E aí, obviamente, nada é importante, cria-se um excesso de demanda e aí a gente simplesmente não dá conta. E a gente volta lá no 2º item, né? Cria-se um ambiente absolutamente ansioso. Olha, mais um item que também corrobora com tudo que eu falei antes, né? Com todos os itens dessa pequena lista, que é a falta de clareza nos processos, né? Então você tem falta de clareza no que é importante, falta de clareza na comunicação, obviamente os processos tendem a ficar obscuros, com falta de compreensão de que maneira de fato as coisas devem proceder. Falta de alinhamento estratégico, politicagem, bom, isso é bem da natureza humana, e aí tem um vínculo muito egóico, né? Aquele interesse pessoal muito grande, né? Para conseguir coisas, num famoso jeitinho. É da natureza humana, a gente não pode demonizar isso, a gente precisa encarar isso. É diferente, né? Eu não gosto muito daquela história do mimimi, porque aqui tem politicagem, porque aqui as coisas não são muito claras. Ok, se elas não são, e não são na grande maioria das empresas, inclusive em boas empresas, é fundamental que a gente tenha coragem de enfrentar isso de maneira objetiva, parar de mimimi e olhar para esse negócio. Tem politicagem? Ok, interessante. Vamos ver o que eu posso fazer dentro desse contexto. E, finalmente, hierarquia rígida e falta de autonomia. Mas é lógico, se falta alinhamento estratégico, clareza na comunicação, clareza de processos, tem a criação de um ambiente ansioso, meu amigo, falta confiança, e aí no final das contas vai faltar autonomia, e como as coisas são muito obscuras, muito nebulosas, no final das contas a necessidade por uma hierarquia rígida, que é sustentada por uma burocracia estúpida, no final das contas faz todo sentido. Prestem atenção. Presta muita atenção nessa lista, que é descendente, emerge de 168 líderes atendidos ao longo de 294 horas de aula ao vivo. Então, assim, é a realidade na realidade, né? Aquela coisa do dia a dia propriamente dito, e talvez você tenha se identificado, se não com todos os itens dessa lista, com uma boa parte dessa lista. Mas, afinal de contas, é importante a gente ter clareza sobre o fato de que se trata de algo que faz todo sentido. É muito lógico que essas coisas aconteçam, porque a base não está bem estruturada. Eu preciso de muita burocracia para sustentar uma hierarquia rígida que não consegue dar autonomia, porque falta confiança, falta engajamento, porque falta clareza na comunicação, falta clareza na estruturação e na disseminação e explicação dos processos, falta clareza no alinhamento estratégico. Ou seja, perceba que são itens que não são isolados. Um sustenta o outro, um alimenta o outro e um surge por causa do outro. E aí a gente olha e pergunta, tá, o que eu faço
com tudo isso, né? Então, com base neste cenário que parece tenebroso, porém absolutamente realista e com o qual a gente, de fato, de maneira objetiva, prática, a gente precisa lidar dentro de um cerne sereno, equilibrado, aí naquele pilarzinho, contexto, identidade, no meio tem estado de presença, essa capacidade de encontrar-se, um dos meios, obviamente, que a gente sugere, aquele que eu mais conheço e mais desenvolvo há alguns anos, é justamente o da liderança autêntica, que tem a competência de te levar como pessoa que também exerce o papel de líder, como uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais serena, mais consciente de si e do seu próprio contexto. E quando eu falo de si, é do seu contexto interno. E aí o estado de presença, ele conecta o que está dentro de você com o que está fora e o que está fora com o que está dentro. Você ganha um nível de clareza muito maior. E ganhando esse nível de clareza, a tua comunicação passa a ser apenas um item de habilidade a ser aperfeiçoado. Não adianta nada você aperfeiçoar, por exemplo, a sua comunicação se internamente você está dicotômico, você está dissociado, você está fragmentado ou fragmentada. Não vai adiantar. A tua comunicação vai ficar boa para passar um conteúdo ruim, né? Então, nesse ponto é fundamental que a gente ganhe clareza. Um dos caminhos, né, eu sugiro que você também, caso não tenha visto, veja o vídeo anterior em que eu falo da questão da liderança e do mindset, é porque o que acontece é que toda vez que a gente olha para o processo de liderança autêntica, a gente, na verdade, está olhando para um processo de conscientização daquilo que estrutura o nosso mindset, ou seja, o estruturante do mindset, e embaixo dele você tem a expressão do mindset. Quando a gente ganha clareza sobre aquilo que estrutura o nosso mindset, eu explico isso melhor no vídeo anterior, você ganha melhor compreensão do que pode de fato ser feito frente a esses desafios. Uma vez com essa clareza, o que é necessário fazer, que eu comentei no comecinho do vídeo, é colocar essa teoria em prática. Por que essa teoria? Porque o que vai acontecer é o seguinte, você ganha clareza do seu mindset, aí você identifica aquilo que está disfuncional, aquilo que não está te ajudando a chegar onde você precisa chegar como líder, atingir os resultados, engajar a equipe, desviar-se das porcarias, dos problemas burocráticos de comunicação e etc., que são presentes quase que em todas as empresas. Então, com essa clareza, você se torna alguém que é capaz de observar a si mesmo. Olha que legal isso é muito bacana. A partir do momento que eu consigo me observar, é como se eu tirasse o meu modelo mental da cabeça e olhasse ele de frente. Eu olho para cá e falo, isso aqui não tá legal, esse também não. Caraca, isso aqui está me gerando uma dificuldade enorme de encarar a burocracia, isso aqui está me deixando uma pessoa que é centralizadora. Puxa, legal. Deixa eu redesenhar. Né? No meu livro do Mindset ao Mindflow, eu ajudo você a redesenhar o seu mindset. Por isso, Mindflow, ou seja, ele vai se alternando, ele vai se alterando, inclusive, melhor dizendo, para aquilo que é mais adequado na maneira como você precisa lidar com o seu contexto. E aí você desenhou isso. Porém, isso é um desenho, né? Ele é um blueprint, ele é uma planta da casa que ainda não existe. Então você precisa ir para o game, você precisa ir para a prática, você precisa de fato ir para cima e ver o jogo acontecer. É essa hora que você pega o seu novo mindset, põe de volta aqui para dentro e vai para a expressão, vai para a aplicação. E aí, 2 pontos que eu quero partilhar contigo de como que você vai fazer esse teste, de como você vai colocar essa nova teoria, esse novo desenho de mindset que você construiu para você na prática. O primeiro, observar as tuas decisões. Olha para o teu padrão decisório. Ao olhar para o teu padrão decisório, você compara ele com o seu novo mindset. Ao comparar, você vai falar, puxa vida, aqui está dando problema, eu preciso alterar, e você vai desenvolver habilidade, mudar comportamento, mudar o seu ambiente. Show de bola. A outra coisa é você ter a capacidade, desenvolver a capacidade, isso precisa estar desenhado no seu mindset, tá? A capacidade de segurar ideias e conceitos opostos na sua cabeça. Não é nenhum ou outro, não é A ou B, é A e B, mesmo que sejam antagônicos, é luz e escuridão ao mesmo tempo, igual o símbolo do Yin Yang, do Tai Chi, sabe aquelas 2 coisinhas? Então, pois é, aquilo ali é um belíssimo exemplo que pode ilustrar
é pouquinho, tá? Mas que pode ilustrar essa lógica do pensamento crítico. E por que que o pensamento crítico é importante? Para que a gente tenha a competência de ampliar a nossa capacidade de ver a realidade e, através desta ampliação, sabendo mais coisas, melhores coisas, de forma mais profunda, de forma, inclusive, a saber mais sobre aquilo que você já sabe, você encontra melhores soluções. Inclusive, aprendendo a trazer isso, implicar isso, imputar isso na sua própria equipe. Então, você conseguir ter ideias antagônicas é outro caminho, além do teu processo de tomar decisão, para que você valide o seu novo mindset. Agora, para você ter essas ideias opostas, você precisa ter fonte boa, tá? Você precisa ter fonte curada. Não dá para ter ideias opostas, sendo que uma ideia é muito boa, testada, quem sabe até mesmo filosófica, tem ciência por trás, e você traz a opinião de um cara que não tem a menor experiência naquilo, e você vai querer confrontar. Aquilo ali naturalmente vai morrer. Você precisa colocar conceitos que estão em pé de igualdade na sua potência de sustentar o próprio argumento, tá? Então, para isso, você precisa de fonte boa. Você precisa ter a capacidade de fazer uma boa curadoria. Caso você não tenha, obviamente, eu tenho uma sugestão para você, que é acessar getabstract.com, que é a maior biblioteca de resumos de conteúdos de negócios do mundo, uma empresa suíça que eu tenho o prazer de representar aqui no Brasil desde 2012. Então, é algo que é confiável, seguro e, olha, rápido, porque como são resumos, a gente vai no coração daquela informação. E aí você pode, inclusive, ler 2 resumos, um com ideia oposta ao outro, mas eles estão em pé de igualdade. E aí você entra no site, você vai ver que tem notas, aplicabilidade, qual é a característica daquilo. Você consegue, de uma maneira muito rápida, fazer a curadoria de 2 ideias interessantes. Por exemplo, eu já falei em outros textos e outros vídeos, quando você coloca, por exemplo, a ideia do pipeline de liderança do Rancharan, e você pega, por exemplo, o conceito de Flat Arm, ou o conceito de empresas TEAL do Frederic Laloux, né? Ambos esses, ou esses exemplos que eu estou te dando, tem lá na biblioteca. Aí você lê um, interessante. Você lê outro, interessante. Aí você fala, caraca, qual é a minha opinião sobre isso? Qual é a minha análise sobre esses 2 modelos que tendem, em princípio, a parecer antagônicos? Qual é o certo? Qual é o melhor caminho? Veja só que interessante. Aí você se permite fazer uma boa reflexão. Muito bem, eu espero que nesse vídeo de hoje eu já tenha trazido a minha promessa, que é de realmente te provocar a fazer uma reflexão inspiradora, uma reflexão que seja relevante, algo que te faça pensar por novos caminhos e considerar novas maneiras de exercer o teu papel de liderança. Olha só, no próximo vídeo eu quero abordar de uma maneira mais específica como que a gente vai tratar alguns daqueles itens da lista de desafios através da visão da vida integrada, da liderança autêntica e de tudo aquilo que a gente vem experimentando nos últimos 10 anos. Eu sou o Thiago Petreca, mais informações, thiagopetreca.com, Thiago sem H. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, se gostou, se foi legal, encaminha para quem você gosta, encaminha inclusive para quem você não gosta, caso você não tenha gostado. Fica com Deus, até o próximo vídeo, grande abraço.